interessante por isso. Aí o 4, o capítulo 42 de Isaías: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. O que eu falei? Que o direito é o que aqui para nós? O juízo, a sua palavra, como, né? Os seus preceitos, promessas e etc. Então ele não desanimaria. Jesus desanimou? Nunca. Ele sentiu na pele. Cansou. Ele cansou. Mas ele não desanimou. Exatamente. Não desanimou. Boa colocação. Ele cansou porque ele era também, além de Deus, um homem. Então, ele cansaria como se cansou. Mas não desanimou. Lembre-se disso, meu amado irmão, minha amada irmã. Não desanime. O cansaço vem porque nós somos físicos, mas Deus renova. Por que você não vai desanimar se você estiver nele? Porque ele não desanimou e venceu, e nele nós somos mais que vencedores. Glórias a Deus. Então a pessoa, quando ela aceita Jesus, como às vezes o evangelista fala, você aceita o poder de Deus sobre a sua vida. Você já não é mais uma pessoa somente natural, você é uma pessoa também espiritual, você tem um revestimento do poder de Deus. Então é por isso que você não vai ser vencido pelo mundo. Você vai ser atacado, mas não totalmente abalado, porque o Senhor vai te manter de pé. Amém? E essa palavra, pastor, está me lembrando um fato que aconteceu dentro do CTI do Hospital Cidadão. Ao entrar lá, encontrei um irmão com um corpo parcialmente cadavérico. Ele teve a leptospirose e estava praticamente morto. E ele é um sargento da Florestal, reformado. Eu nem conheci direito. E ele chamou pelo nome. Ô meu macho. E eu fui até ele. Eu falei assim: é você, irmão? O que está acontecendo com você, irmão? Aí ele me contou que no sítio dele, ele pegou uma banana e viu que estava comida de rato, mordeu, cuspiu e comeu o resto. E ali adquiriu o vírus. E estava praticamente morto. E a partir do momento que eu falei com ele: irmão, eu posso orar por você? Ele disse: pode, porque se for da vontade do Pai, sem ir para o descanso, você vai. Mas se for da vontade do Pai, de você sair daí, ser um instrumento e ser usado aqui nessa terra, para mostrar a força e a verdadeira força de Deus nessa vida, do milagre que Ele faz, Ele te tira daí, como tirou. E hoje ele vai nas igrejas dando testemunho. Eu vou convidar ele para vir aqui, dar o testemunho dele, do fato que aconteceu, de um homem que estava praticamente morto. E essa palavra que o irmão está falando, está me lembrando desse fato. E Deus tirou ele de lá. E está usando ele como testemunho de fé, para revivar a fé das pessoas. Ele estava morto. Eu vi, pela experiência de 28 anos trabalhando na área de saúde, eu vi essa pessoa praticamente morta, com os olhos fundos, pesando uns 30 quilos a menos, e hoje restaurou totalmente a saúde dele, por glória a Deus. Irmãos, mas foi dada uma palavra de Deus para ele. E ele acreditou, e ele exercitou a fé. E ali, JC na vez, curou ele. Jesus Cristo colocou de pé. Que a igreja dê uma salva de palmas. Não sabe, né? Vou convidar Deus também sabe. Eita glória. Amém. É só confirmando a palavra. Verdadeira, né? Às vezes você chega num lugar onde está presidindo a morte, você vai lançar uma palavra ali, que vai ser uma palavra profética, e a partir daquele momento, a morte vai parar de presidir e vai presidir ali a vida. Amém. Palavra de Deus, né? Então, ele não desanimaria, nem se quebrará, como fala aqui no verso 4. Esse se quebrará significa que o seguinte, interessante: ele não se deixaria ferir, ele não seria ferido antes da hora. É interessante, a gente olha o ministério de Jesus, tamanha perseguição que ele sofreu. Irmãos,
é algo assim quase que impossível humanamente. Sobrenatural. Eles não ter matado ele antes da hora. Mas por quê? Eles não feriram ele mortalmente, fatalmente antes da hora. Porque ele veio cumprir a vontade do Pai. Amém. E o Pai foi com ele até o final. E é com cada um de nós que cremos no Senhor. O servo do Senhor, ele só vai partir na hora que Deus mandar. Porque na vida dele, quem manda é Deus. Então isso é importante, tá? Aí, continuidade do verso 4. Até que ponha na terra o direito. Já falei, o direito é a palavra, com suas leis e tal. E as terras do mar aguardarão para o final do verso 4, a sua doutrina. Ou seja, os seus ensinamentos. As nações aguardariam os seus ensinamentos. E nós que aguardávamos, recebemos ou não essa palavra. Ela percorreu e continua percorrendo por toda a terra. Palavra cumprida, profecia de Isaías. Não é? Maravilhoso isso. Verso 5 agora, ó. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nelas. Então nós nunca podemos esquecer de que Deus é o Criador de todas as coisas. E toda a terra e a sua plenitude e aqueles que nela habitam pertencem a Deus. Deus é quem deu o fôlego de vida ao homem, aos que andam nela. A gente fica vendo às vezes algumas autoridades por terem assim um poder, às vezes bélico, poder de guerra, armamentista, ficam se gloriando. Mas se Deus não quiser, nem viver mais vai viver. Se ele tirar o fôlego de vida, acabou. Quem manda é Deus, não é o homem. Não são os exércitos da terra. Às vezes a gente fica vendo, né, as mídias propagando, anunciando, fulano está ameaçando o outro e tal. E ameaça mesmo, isso acontece. Mas se Deus não quiser, nada vai acontecer. E se acontecer, é porque Ele permite acontecer. Certo? Agora, quem está no controle, em última análise? Deus. Não é o homem. Porque quem criou foi Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Todos estão nas mãos de Deus, até o diabo. Ele só faz o que Deus permite ele fazer. E às vezes até o que Deus manda. Porque até o diabo, quando Deus manda, tem que obedecer. Amém. Então nós temos que entender isso aí. Agora só o verso 6, que maravilha, ó. Eu, o Senhor, te chamei, falando de Jesus, em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Exatamente. Então, ele foi dado, Deus instituiu ele como aliança para o seu povo. Seu povo aqui é Israel. Mas hoje também nós somos povo de Deus. Sim. Na antiga aliança, isso é uma coisa que a gente aprende interessante, entender a Bíblia. Na antiga aliança, quando se falava de povo, no Antigo Testamento, era só Israel. Na nova aliança, a igreja também torna-se povo de Deus. Qualquer pessoa, na verdade, pode se ingressar no povo de Deus e fazer parte do povo de Deus. E ele também foi dado como mediador, luz para os gentios, para nós. E essa aliança aqui também, eu posso tomar essa palavra aqui para falar que Jesus, ele é o mediador da eterna, da nova aliança, feita no sangue. Feita no sangue. Hoje nós vamos aqui tomar um vinho que após a oração e a consagração passa a ser o sangue dele. E quem come dele e bebe dele tem vida, porque ele veio da vida. É por isso que a gente fala, irmãos, a Santa Ceia não é um mandamento qualquer, não. Não se pode ver as coisas de Deus, principalmente um mandamento como esse, né, de uma forma assim,
displicente, deixar isso passar de forma desapercebida. Não, isso é muito sério. Porque quem não come dele, não bebe dele, tem parte com ele? Não tem. Essa é a questão. Então a pessoa não pode ficar no que diz respeito a batizar, ceiar, congregar, cumprir os mandamentos. Ela não pode ficar entre dois pensamentos. É um tipo de mandamento com promessa ainda do Senhor. Exatamente. E ele veio para isso. Um mandamento com promessa de uma vida eterna. Eterno, ou seja, é a nova aliança que ele fez conosco. E também ele foi dado como aliança para Israel e para nós. Então, se a pessoa não entra na aliança dele, como ela vai ter parte com ele? É impossível. Então, isso é uma coisa importantíssima também da gente ter em mente. Verso 7 agora, para não delongarmos muito. Para abrires, ele também foi dado para quê? Olha só o verso 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Vamos para Mateus 11. Isso, Mateus 11, do 2 ao 6. Está escrito assim, Mateus 11, do 2 ao 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Jesus ele veio para quê? Para fazer cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. O rapaz lá estava praticamente morto, desenganado. Nem todo desenganado vai recuperar. Isso não cabe a gente orar. E a gente tem que até ter cuidado para orar, para não colocar uma falsa esperança, né? A gente tem que orar com consciência, mas também com fé. Porque o mesmo Jesus que veio para fazer milagres e sinais, ele continua ainda operando no meio da igreja, porque ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros do seu corpo. Então quem faz parte do corpo de Cristo recebe o poder da cabeça que é Cristo. Onde você está, aonde você vai, Jesus vai com você. Quando você fala no Senhor e no temor, o Senhor ele honra a sua palavra. Você semeia no Espírito e o Espírito vivifica a vida da pessoa. A pessoa pode estar cega, a pessoa pode estar cega espiritualmente, pode estar cega fisicamente, a pessoa pode estar para mover, como eu disse aqui, desenganada, a pessoa pode sofrer de uma paralisia, ou a pessoa pode estar até morta. Mas Jesus Cristo, ele ressuscita também o quê? Os mortos, não é?